Acidente de moto mata Thales, jogador do Vasco da Gama que estava emprestado à Ponte Preta. O acidente também matou outro motociclista e feriu 3 mulheres. Ladrões matam mecânico no ABC Paulista depois do pai da vítima pegar uma arma para reagir. A polícia procura um homem que atacou pelo menos 5 pessoas com ácido em Porto Alegre. A justiça quebra o sigilo telefônico do pastor assassinado Anderson do Carmo e do filho da deputada Flor de Lis, que confessou o crime. Jair Bolsonaro reclama de projeto de lei que dá ao Senado a palavra final sobre a nomeação de diretores de agências reguladoras. Pô, querem me deixar como rainha da Inglaterra? Esse é o caminho certo? Mergulhadores retiram de ferro de passar roupa até computador do fundo do Lago Paranoá, em Brasília. Um mês de forró. Festa de São João de Campina Grande movimenta mais de 200 milhões de reais. O comércio de São Paulo comemora aumento das vendas com a parada gay deste fim de semana. Goleada na Copa América. A seleção brasileira vence o Peru com 5 gols e garante o primeiro lugar no grupo. 75 anos de pura energia. Mick Jagger comanda o primeiro show dos Rolling Stones depois da cirurgia no coração. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Um homem de 39 anos foi morto na frente da família durante um assalto em Diadema, na Grande São Paulo. O assassinato ocorreu depois que o pai dele pegou uma espingarda e ameaçou os criminosos. E infelizmente aconteceu, né? A ponte do Jaguaré, na Marginal Pinheiro, zona oeste da capital paulista, permanecerá interditada até pelo menos a segunda-feira. Técnicos da prefeitura avaliam se o incêndio que atingiu a favela que fica debaixo da ponte prejudicou a estrutura da via. Famílias que ficaram desabrigadas montaram um acampamento improvisado no local. Elas não aceitaram ir para os mais de 10 anos. Veja daqui a pouco, o porte de pequenas quantidades de maconha deixa de ser crime em mais um estado americano. Morre aos 61 anos Paulo Pagni, o baterista da banda de rock RPM. A gente volta já já. O jogador Thales, do Vasco da Gama, morreu hoje num acidente de moto na região metropolitana do Rio. O atacante estava emprestado para a Ponte Preta de Campinas, no interior de São Paulo. Sepultado neste domingo. A polícia está à procura de um homem que ataca as vítimas usando um líquido ácido em Porto Alegre. Pelo menos 5 pessoas já foram atingidas pela substância. O clima nas ruas é de medo. Passear com pessoas que estão sofrendo isso. A Justiça autorizou a quebra do sigilo telefônico do marido da deputada federal Flor de Lis e do filho dela, Flávio, que confessou ter matado o padrasto. Hoje, a deputada disse que vem sendo alvo de calúnias. Imagens de câmeras de segurança mostram detalhes do que aconteceu no dia do... Só nos últimos 2 meses, a polícia de Brasília recuperou 20 bicicletas e patinetes que haviam sido roubados. Esse tipo de crime está se tornando cada vez mais frequente. Em alguns casos, os criminosos agem em plena luz do dia. De quem está querendo fazer o bem. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Um carro invadiu um posto de gasolina em Missal. E o cantor Mick Jagger, da banda Rolling Stones, voltou aos palcos depois de passar por uma cirurgia do coração. O astro de 75 anos mostrou energia e disse estar preparado para assumir uma nova maratona de shows. Ele voltou. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu temporariamente a venda de produtos à base de moringa oleífera no Brasil. A planta é usada no controle do colesterol e também no combate ao diabetes. A festa de São João em Campina Grande, lá na minha Paraíba, viu, Marcelo? Está entre as melhores do Brasil. Os 30 dias de forró chegam a movimentar 200 milhões de reais na economia da região. E olha só que bacana, Raquel. A Elba Ramalho está entre os artistas que vão se apresentar para animar essa festona. Serão 30 dias de festas. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que o Congresso quer transformá-lo numa rainha da Inglaterra. Uma metáfora em relação à monarca que reina, mas não governa. Foi uma crítica a um projeto aprovado pelos parlamentares que muda as regras para a escolha dos diretores das agências reguladoras. De manhã, Bolsonaro e amanhã, passou São por... Paulo sediará a 23ª Parada do Orgulho LGBT.
A festa terá como tema a luta por direitos e contra a violência. A prefeitura estima que 3 milhões de pessoas participarão do evento. E cerca de 17 mil atletas participaram hoje da meia maratona do Rio de Janeiro. A cidade ainda promove amanhã uma maratona e cedia os Jogos da Copa América, eventos que fizeram a ocupação dos hotéis aumentar neste feriado prolongado. Para comemorar. Pelo menos 7 pessoas morreram no desabamento de um prédio que estava em construção no Camboja. Segundo as O Estado americano de Nova York descriminalizou a posse de pequenas quantidades de maconha. A nova lei também revoga as penas de prisão que foram aplicadas nos últimos anos. Um grupo de mergulhadores retirou uma grande quantidade de lixo de dentro do Lago Paranoá, um dos pontos turísticos de Brasília. Nos últimos 3 anos, mais de 2 toneladas de resíduos foram recolhidas do fundo do lago. A quantidade de lixo impressiona. Porque os peixinhos morrem. Isso mesmo. Novos setores da economia agora podem trabalhar aos domingos e também aos feriados. A portaria regulariza categorias do comércio, serviços de turismo e também algumas indústrias, como a do vinho. A máquina embala cerca de 8 convenções coletivas. Um levantamento do Serviço de Proteção ao Crédito mostra que o brasileiro está poupando menos e às vezes até sacando uma parte do valor que tinha guardado. Que pena, né? A quantidade média investida caiu 55%, comparando o mês de abril de 2019 com o mesmo período do ano passado. Não é correto. E o alto índice de desemprego no Brasil fez muita gente voltar a estudar em busca de oportunidades em outra profissão. Com isso, dobrou o número de estagiários com mais de 27 anos de idade. E alguém ali para pegar na sua mão é bem enriquecedor. E vamos agora a mais um giro de notícias pelo Brasil. 5 pessoas ficaram feridas depois que uma picape... E olha, Marcelo, a Arena Corinthians deu sorte para a seleção brasileira, viu? Pois é. O Brasil venceu por 5-0 na Arena Corinthians em São Paulo, garantiu vaga para as quartas de final da Copa América como líder do Grupo A. E Raquel, parece que ao contrário do que ocorreu nos últimos jogos, agora a seleção e a torcida finalmente fizeram as pazes. Já a seleção feminina fez o último treino antes de enfrentar a França amanhã pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Em Le Havre, onde a partida vai ser realizada, o técnico... Morreu hoje, aos 61 anos, o baterista da banda RPM, Paulo Antônio Pagno. E o cantor Mick Jagger, da banda Rolling Stones, voltou aos palcos depois de passar por uma cirurgia do coração. O astro de 75 anos mostrou energia e disse estar preparado para assumir uma nova maratona de shows. Ele voltou. E a gente fica por aqui desejando uma ótima noite para você. Boa noite, Brasil. Tchau.